Agora avisa que está gravando, legal. Bom dia, Thelma. Hoje a Thelma vai palestrar. Thelma é psicóloga na rede também, né? Está trabalhando dedicada aí às práticas integrativas e complementares junto com a Maria Ângela. E hoje ela vai falar sobre grupos de educação em saúde. Se quiser se apresentar um pouquinho, Thelma também, pode ficar à vontade. Tá. Pode. Vou falar A palavra assim, é sua. Tá, obrigada, Silvia. Quero primeiro agradecer essas voluntárias maravilhosas, né? E dizer assim o quanto que esse grupo está ficando importante, cada vez mais a gente está se aprimorando, né? E tudo aí é gratidão para vocês que estão trabalhando nisso, né? Assim, é uma entrega de vocês. Então, assim, nós da Pix, eu, Maria Ângela, nos sentimos assim muito lisonjeada de ter uma equipe como vocês. Então, assim, gratidão mesmo, né? Então, assim, não sei, apesar da gente estar um pouco juntas, né? Eu não sei se todos sabem realmente o que eu fiz, o que eu faço aqui na Prefeitura Municipal de Itupeva, né? Então, assim, eu sou psicóloga já há uns anos, aí 30 anos, e por um tempo eu tomei, né, eu fiquei à frente, responsável do serviço de saúde mental aqui no município, e eu sempre acreditei na educação em saúde. Eu sempre trabalhei aqui com esse pensamento, tanto que muitos anos eu tentei fazer da saúde mental, que eu chamei CAPS Escola, porque eu sempre acreditei que nós poderíamos educar a população para ter autonomia e cuidar de si próprio. Mesmo porque lidando com a saúde mental, quando os pacientes chegam até você, eles precisam ser reabilitados para poder voltar a viver a vida, andar a vida, né? Então, eu trabalhei um tempo com isso e eu creio muito nisso, eu creio muito na educação e em saúde, eu creio que nós temos que nos responsabilizar pela nossa saúde. E eu nunca gostei muito de lidar com doenças, porque eu tinha assim, eu sou profissional da saúde, psicóloga da clínica, mas psicóloga da saúde, e eu sempre busquei saber assim, peraí, eu vou trabalhar com o quê? Eu vou trabalhar com doença ou com saúde? Então, eu acreditava muito nessa questão de falar, não, eu trabalho na saúde mental, eu sou psicóloga da saúde. Você leciona? Leciono, né? Eu dei aula há muitos anos na universidade e eu sempre, e a psicologia da saúde. E aí, assim, qual é o papel do psicólogo da saúde? O que ele tem que exercer? Né? Então, com esse trabalho que eu luto, que eu acredito, e depois veio essa maravilhosa Pix, né, que o SUS em 2006 teve essa sacada de realmente fazer promoção e prevenção da saúde. Eu falei, uau, é aí que eu vou amarrar meu burro, porque é isso que eu gosto, é isso que eu acredito. Fazer promoção e prevenção de saúde e poder auxiliar a população a conduzir a sua saúde de uma forma autônoma, né? Eu sou responsável pela minha saúde, eu sei de mim, né? Eu sei como conduzir. Então, assim, o que eu aprendi? Educação em saúde, ela iniciou na década de 70, lá já nos Estados Unidos, e aí ela veio para o Brasil, se instituiu nas políticas públicas. Então, o SUS percebeu que não estava dando conta mesmo de ficar só nesses tratamentos a nível de consultório,
a nível individual, só um tratamento medicamentoso. Percebeu-se que quanto mais, tem alguns casos que quanto mais remédio se dá para a população, mais adoecida a população fica, porque não toma consciência, né? E acredita que a medicação vai fazer varinha de condão ali, né? Plim, e vai curar. Não, não existe isso. Então, as dores existem, o sofrimento existe, e nós temos que tomar isso como experiência e aprender, né? Com esse sofrimento e com as dores. Então, quando nós íamos para a PIX, eu coloquei assim, psicóloga da saúde. Então, nós temos que fazer um protocolo da PIX de forma que nós vamos trabalhar para a prevenção. Nós não queremos na PIX pessoas que já estão... tipo assim, não é que nós não queremos, né? Facilita para a gente ver o resultado da PIX pessoas que ainda não estão tomando medicação, que ainda o médico não receitou. Então, assim, os grupos de educação em saúde veio realmente para capacitar os pacientes. E os grupos de educação em saúde não é só capacitar os pacientes, mas capacitar também os trabalhadores da saúde. Então, essa foi a sacada do SUS, porque muitos trabalham no SUS, mas desconhecem o que o SUS faz, né? Então, assim, o trabalho do acolhimento, o trabalho da promoção, o trabalho da prevenção. Então, capacitar a população diante de todas as patologias, as doenças, né? Diabetes, hipertensão, grupos de gestantes e os grupos vários grupos, né? Educar para a saúde. Por que grupos? Porque o SUS não dá conta somente do individual. E o quanto que é precioso os grupos, porque quando eu estou em grupos, eu percebo que eu não estou sozinha cuidando da minha saúde. Então, essa é a importância. E os grupos, como ficou estipulado que os grupos eles são produtivos de 10 a 15 pessoas, enquanto em 1h30 eu atendo 15 pessoas, 10 pessoas, e 1h30 atendo 3, por exemplo, na psicologia, que o atendimento é 30 minutos. Então, essa educação em saúde, né, que é um processo que envolve a capacitação de pacientes, ela também capacita os profissionais de saúde para entender mais do SUS e do que ele é capaz de realizar na saúde da população. E muitas vezes, muitos desconhecem como que funciona a saúde. Eu, como professora, dando aulas de políticas públicas, muitas pessoas não sabem qual é o papel da vigilância sanitária no município. Muitos não sabem o que a vigilância sanitária faz para a saúde, né? Que ela faz essa vigilância para a saúde da população e para o dono, lá, por exemplo, dos restaurantes, das empresas, como que é essa alimentação. Então, isso também, a vigilância sanitária também faz educação em saúde, quando ela orienta todo o trabalho, né, para abrir os consultórios, para abrir empresas, para abrir restaurantes, supermercados. Então, assim, tudo envolve a população. E outra coisa que me chamava muito a atenção, dando aula também, é de falar para os alunos o quanto que era importante você fazer saúde também no seu território, no seu bairro, aprender a cuidar do seu bairro, o quanto que aquilo trazia saúde. Quantas vezes nós não pegamos, né, grupos de alunos que vivenciava a vida assim, de uma rua suja, cheia de mato, não arborizada. E aí, quando eu chegava para lecionar, para explicar assim, gente, educação em saúde é você também poder cuidar da sua rua. Imagine todos, né,
varrendo o seu próprio espaço. Imagine todos arrancando o matinho que fica em frente da sua casa. Imagine cada um tendo uma árvore na frente da sua casa. Que linda que vai ficar a sua rua. Que lindo que vai ficar o seu bairro. Isso também é educação em saúde. Não ficar assim, né? Eu sempre falava, você vai ficar esperando o governo arrancar o mato? Você vai ficar esperando o governo plantar a árvore? Né? Você vai ficar esperando o governo limpar a frente da sua casa? Então, assim, por que você não? Então, assim, eu vi vários trabalhos em educação em saúde fazendo essa promoção dos bairros, e os bairros ficando cada vez mais lindos, as ruas mais lindas, né? Então, na educação em saúde também, iniciou também os conselhos locais. O SUS iniciou os conselhos locais, onde cada bairro tem o seu conselheiro que leva para o conselho da saúde, né, os problemas do seu bairro, porque a educação em saúde, ela também leva resultados para a comunidade, para o seu território. Então, quanto mais a gente conscientiza, porque o trabalho da educação em saúde é conscientizar a população, não só da saúde em si, mas o quanto que os determinantes, que é água, esgoto, tudo isso influencia na minha saúde. A limpeza da minha casa influencia. Quantas visitas domiciliares eu não fiz? Pessoas asmáticas, que, né, as paredes estão emboloradas, as roupas tumultuadas, lixo, tudo isso dá o agravamento da saúde. Então, eu sempre acreditei nessa questão de educar para a saúde. Inclusive, gente, filas. Eu lembro, assim, pacientes que deixam de ir à consulta ou porque esqueceu, ou porque teve outro compromisso ou alguma outra coisa, não vai na consulta. E aí, eu sempre acreditei que eu tinha que educar esse paciente a ter responsabilidade com a sua própria saúde. Então, eu trabalhei assim, eu nunca gostei da palavra encaixe, porque eu acredito assim, que se você tem aquele compromisso com você, é lógico, tem os imprevistos, com certeza, mas nós temos na população pacientes que vive faltando, vive se desculpando e não assume a responsabilidade com a sua saúde. E isso atropela tudo o trabalho do profissional no SUS, tá? Porque remarcar consulta, tudo isso. E quando eu percebi que a educação em saúde, ela é importante até nesse aspecto, então, cada vez que um paciente, por exemplo, desmarcava a sua consulta ou não ia, eu não encaixava. A sua próxima consulta é de tal data, você tem que assumir responsabilidade com isso, com você. Você tem todo o seu direito de vir à consulta, de pegar a sua declaração, de pegar o seu atestado. Então, eu já trabalhei em ambientes fazendo essa educação em saúde, onde 99% não faltava mais. Era muito difícil algum paciente, e olha, e eu que sempre trabalhei com eu considero pelo menos uma área bem complicada da medicina, que é a psiquiatria e a neurologia, educar esses pacientes a não faltar na consulta, a ter responsabilidade com a sua saúde, né? Assumir compromisso com a sua saúde, cuidar dele mesmo para não agravar a saúde, é bem complicado. Mas, assim, eu já tive muitos bons resultados
em relação a essa educação. E quando a gente fala de educar os pacientes, não é só educar os pacientes, mas os profissionais também, eles têm que ser educados também para poder fazer essa compreensão, né, do que é cuidar da saúde e não cuidar da doença. Porque quando eu cuido da saúde, eu cuido do sujeito, da sua subjetividade, né, de fazer aquela escuta que é uma coisa que a gente luta muito para que o profissional tenha essa escuta, esse acolhimento. O SUS chamou de escuta qualificada, acolhimento qualificado. Então, eu sou militante do SUS, eu adoro o SUS, e a cartilha do SUS, de A a Z, ela é maravilhosa, e se todos os... Por que educar os profissionais para a saúde, para exercer a saúde no SUS? Porque muitos não conhecem o que é SUS, né? Então, assim, o SUS, ele é um sistema de saúde maravilhoso, que quem lê a cartilha dele de A a Z vai ser cuidado e tratado no SUS maravilhosamente. As PICs é uma portaria, né, maravilhosa. Então, se nós todos formos educados para cuidar da saúde, não da doença, se todos os profissionais entender que nós somos... É muito claro isso para a gente compreender, mas muitos não compreendem, né? Nós somos profissionais da saúde. Nunca eu ouvi alguém falar assim: você é profissional da doença? Não, o SUS fala assim: onde você trabalha? Na Secretaria Municipal de Saúde. O que que você faz? Saúde. Então, vamos fazer saúde, tá? Então, tem várias maneiras de fazer. É o que nós fazemos aqui nas nossas palestras. Quando nós iniciamos a PICS, o que nós estávamos fazendo? Grupos de educação em saúde. Nós estávamos levando para a população como é que é cuidar da saúde fazendo uma boa alimentação, né? Se eu cuido da minha saúde bio, psico, social, eco, espiritual, olha, eu vou adoecer bem menos. Não significa que eu não vou adoecer. Eu vou, né? Eu tenho essa possibilidade de adoecer, mas não tanto quantos muitos vêm aqui. Nós temos pacientes que ele é paciente de todos os médicos, do cardiologista, do dermatologista, do ortopedista, né? De todos eles. Então, será que realmente a doença dele é só orgânica? Não, também tem o emocional, né? Então, a gente tem que se cuidar como um todo. Então, como que eu faço também educação em saúde? É só nos grupos? É só nas unidades básicas de saúde? Não, eu posso fazer, né? Através de palestras, estudando o território, estudando a comunidade, vendo qual é a doença que perturba. A Bia falou para nós outro dia das terapias, né, comunitária. É o papel da terapia comunitária também, fazer prevenção e promoção de saúde. Então, os grupos de educação em saúde e as PICs de Itupeva, no momento, quais são os grupos que ela está exercendo, né? Nós estamos fazendo grupo que nós chamamos, todos eles chamam, mas chegando aqui, nós fazemos uma triagem para ver se essa pessoa, como que ela está com relação à saúde dela, e os encaminhamentos muitas vezes vêm ansiedade, depressão, pânico ou dor crônica. Então, nós pegamos, nós não temos perna ainda para pegar todas as patologias, né? Mas assim, nós estamos trabalhando com depressão, ansiedade e dor crônica. E qual que é para trabalhar nos grupos? E dentro desses grupos, nós estamos trabalhando a inteligência emocional, porque nós acreditamos que é comprovado isso, né? Já está comprovado cientificamente a importância da inteligência emocional. Então, de segunda-feira, nós fazemos o grupo da inteligência emocional, porque quanto mais eu me apodero das minhas emoções, quanto mais eu conheço, eu tenho esse autoconhecimento, maior confiança eu tenho, um ego fortalecido de que realmente as emoções existem e eu tenho que aprender a lidar com ela. E hoje isso é um assunto que está
muito aí na mídia social, inteligência emocional, e ficou comprovado que hoje nós necessitamos muito mais da inteligência emocional do que da inteligência cognitiva. Então, esse é um dos grupos de educação em saúde que nós estamos abordando, que é a inteligência emocional. E outro grupo também que nós estamos fazendo, que é o grupo da dor crônica, trabalhando em específico com a fibromialgia. Poder compreender, né, porque a fibromialgia está comprovada também que ela tem uma ligação com a depressão, e para a gente poder compreender realmente essa fibromialgia, então nós estamos trabalhando dentro dele também, falando das emoções, porque nós sabemos que tem a medicina psicossomática, que faz os estudos também das emoções, o quanto as emoções vão agredindo o nosso físico, quanto que ela agride o nosso corpo, né? E então, na segunda-feira estamos com a inteligência emocional, na terça-feira estamos com a dor crônica, na sexta-feira temos a meditação com a Mariângela, porque assim, como que também que é comprovado, né, cientificamente, que como que eu posso eu tenho ali a comprovação de que as minhas emoções estão desequilibradas e como eu posso equilibrar sem medicação, um exemplo. Eu posso equilibrar através da meditação, eu posso equilibrar através da caminhada, eu posso equilibrar fazendo uma alimentação saudável, eu posso equilibrar fazendo o pilates, o yoga, o relaxamento, trabalhar com a respiração, conhecendo mais o meu corpo, como que eu posso lidar com isso. Então, tudo isso vai liberando todos os meus estresses, as minhas ansiedades, o meu pânico. Então, e nas quartas-feiras nós temos o Reiki também, que ele alivia muito o estresse. Também vocês aí, as reikianas, sabem falar melhor que eu quanto que traz relaxamento. A dança circular com a Bia, o quanto que isso nos dá prazer, felicidade, em poder também ali expressar os nossos sentimentos, expressar as nossas emoções, falar da gente, né? E que nós tínhamos aqui, mas por enquanto estamos parada, né, Bia? Mas vamos ver aí uma maneira de voltar. E assim sucessivamente. Então, assim, é isso que eu tenho aí para falar para vocês dos grupos de educação em saúde e o quanto que eu acredito muito que nós temos que ser cada vez mais educadas para lidar com a nossa saúde. E estou aí à disposição, se alguém tiver alguma pergunta. Nossa, gratidão. Nossa, Thelma, gratidão mesmo. Eu não tinha noção da grandiosidade que é o trabalho no SUS. Encheu meus olhos. É muito importante sua fala, você trazer esse conhecimento para a gente e para a população, né, como um todo, porque realmente eu não tinha essa noção. E olha que a gente já está aí há alguns anos, né, juntas, a gente com a prática de Reiki ali, sempre a gente conversando, comentando alguma coisa e tal, mas não, nossa, foi uma expansão mesmo hoje de consciência. Então, muito obrigada mesmo por trazer esse tema, esse conhecimento, esse saber também, né? E eu, como população, vi a importância disso. Muito lindo mesmo. Uhum. Eu vou passar para a Gláucia para ver se tem perguntas. Pode falar, Gláucia. Bom dia. Nossa, muito interessante mesmo, que era uma visão que a gente não tinha. Foi muito enriquecedor. Eu tenho duas perguntas. A primeira é sobre as comissões. Como é organizado o trabalho das comissões e quem pode participar dessas comissões? A prefeitura ela é dividida nos bairros, né?
E porque é um trabalho gratuito, tá? E todas as secretarias do município têm os seus conselheiros. Então, tem o conselheiro, que fala assim, conselheiro local, que é esse conselheiro local que vai levar os problemas, seja ele de ordem social, da saúde ou da educação, vai depender, né? O problema ele vai levar para o determinado conselho, ele pode ir lá participar. E geralmente assim, eu vou falar assim, eu conheço muito mais porque sou da área da saúde, conheço o conselho de saúde, e aí tem uma vez por mês o conselho, né, a reunião do conselho de saúde, o geral, onde tem o presidente. Antigamente sempre era o secretário de saúde o presidente, hoje não mais, né? Não tem mais esse pré-requisito para que possa ser o secretário de saúde como um conselheiro. E aí, esse que representa o bairro vai levar para essa reunião geral, onde tem, muitas vezes, ele leva para o legislativo, que é a Câmara Municipal de Saúde, e que muitos, né, os vereadores vão tornar lei, dependendo do problema, e levar para o executivo, que é a prefeitura executar os problemas que existem. Por exemplo, de ordem de esgoto, o bairro, por exemplo, está querendo um consultório de odontologia, está necessitando, né? O bairro quer também uma unidade básica de saúde. Então, esse conselho local leva para o conselho geral, né, para poder chegar aos vereadores, para chegar ao prefeito. Então, e tem todo esse envolvimento aí das esferas, né, do municipal, aí depois, dependendo da verba, para poder implantar esse serviço no bairro, no território, pode, ou o próprio município pode assumir isso, ou esse projeto pode se tornar um projeto de lei e vai para o executivo e acaba indo para a esfera estadual, se o estado tem recursos para mandar para o município, se não, manda para o federal. Então, é uma conversa dessas esferas, municipal, estadual e federal, até o projeto chegar, né? O projeto sai do município, vai para o estado, o estado tem as suas secretarias, no caso de Itupeva, pertence à DRS 7 de Campinas, que é a regional, nós temos a micro-região, que é Jundiaí, que nós somos 7 municípios, que se juntam, né, no aglomerado para levar os problemas também, e aí eles vão estudando, um município faz toda uma divisão de serviço, que Itupeva muitas vezes não é compensador para Itupeva, Jundiaí atende, na questão do hospital, esse aglomerado faz a reunião, né, e até chegar lá na esfera no federal para acontecer no município. Não sei se eu respondi. A Bia quer fazer lá. Eu queria dar uma contribuição, que é o seguinte, que quase que não é divulgado isso. Qualquer pessoa pode participar das reuniões dos conselhos. Ela vai como convidada, ela não tem direito a voto. Porque, às vezes, é difícil ter bairros que tenham o conselheiro, e geralmente é da associação de bairro. Tem pouquíssimos. Então, é isso. Qualquer pessoa pode assistir essas reuniões. E é importantíssimo, importantíssimo a participação da população. Porque fica esperando assim, lá que é o prefeito que vai resolver, são os vereadores. Não, ele também pode, porque se não houver essa participação, fica assim. Nada acontece, né? Nada acontece. Por isso, né, Bia, a importância da educação em saúde. Quantas vezes, né, eu não chamo a população, assim, pacientes mesmo individual, que eu oriento o que tem que fazer e o quanto que isso melhora a vida da pessoa, né? Porque saúde não é só remédio, e todo mundo pensa que é só remédio. Saúde também é esgoto.
né? Saúde também higiene, tudo isso faz parte da saúde. Então, se você educa a população, se a população tem esse conhecimento todo do seu próprio bairro, do que ele pode fazer, né? Participando do conselho local, como a Bia falou, qualquer pessoa pode participar, só não tem direito a voto, é isso mesmo. Mas, assim, a população prefere, muitas vezes, ficar ali na mesmice, reclamando do bairro, que o esgoto estourou, que a rua está suja, que o governo não foi lá, não retirou o lixo. Então, assim, quantas informações as pessoas não têm, né? E quantas vezes você não faz visita domiciliar e você verifica que aquela pessoa está doente por conta das condições de saúde que ela optou por viver, né? Na questão de alimentação, na questão de higiene, só reclama, não quer participar do conselho local, não quer ir lá no conselho, não quer saber como que faz. E aí, por isso, tem todo esse sofrimento, porque um dos propósitos do grupo de educação em saúde é minimizar o sofrimento da população. Porque quanto maior a informação de como eu faço, onde eu vou e como que mais rápido ela cuida da própria saúde, do que ficar pulando de galho em galho, para lá e para cá, onde eu vou, onde eu pego, né? Mas se ela é participativa, o SUS prega isso, você é fiscal. Nós, da população, somos os fiscais de como que está sendo feita a saúde no município. Então, assim, eu dou muito valor a isso. Inclusive, eu criei uma vez aqui uma oficina chamada Oficina de Jornal. Então, o que eu fazia com os pacientes? Eu recebia o jornal de Itupeva e eu dava um jornal para cada um, e para cada um ler uma notícia, e a gente discutia aquela notícia. Então, muitos pacientes falavam assim, nossa, mas tem isso aqui em Itupeva? Tem isso aqui em Itupeva, né? Ah, porque tem o ginásio de esporte, tem o pilates, tem a hidroginástica. Tem hidroginástica na prefeitura? Tem caminhada no parque, né? Então, assim, tem várias atividades. Você fala assim, você precisa fazer numa academia, não tenho dinheiro. Peraí, não tem dinheiro. Vai jogar basquete, vai fazer caminhada, vai fazer o pilates, vai fazer a hidroginástica, tudo gratuitamente pela prefeitura. Então, muitos não sabem disso e as pessoas ficam nessa... Então, essa oficina que eu criei foi para que a população fosse educada também para ver quais os recursos que ela tinha no próprio município para poder usufruir. Nós temos academia ao ar livre. Para que pagar academia se você tem todos os aparelhos? Mas muitos vão lá, quebram, pintam, rabiscam, né? Quebra. Então, até nisso, os grupos de educação em saúde servem para mostrar para as pessoas que você é dono daquilo que você está quebrando. Muitos não têm essa consciência de que eles estão quebrando uma coisa que é deles. Destruir o parque, por exemplo, muitas vezes, assim, quantos parques não foram fechados em função da destruição, de destruir o balanço, a gangorra, o gira-gira, e o quanto isso é importante para a saúde das crianças, né? Então, até nisso, eu cheguei a ter grupos de educação em saúde chamando assim, oficina de jornal, né? Para quê? Para fazer as pessoas se apoderar de quais os recursos ela tem no seu próprio município, o quanto que ela pode aprender a cuidar disso e o quanto que isso pode reverter em saúde para eles, né? Ok. Meninas, Cláudia, outra pergunta. Eu queria fazer um posicionamento. Pode falar, Carol. Primeiro, bom dia para vocês, saudades de todas. Bom dia, Carol. Estou adorando acompanhar, se eu consigo, assim, esses picadinhos, está muito interessante. E ouvindo tudo que você falou hoje, Thelma, eu chego assim uma conclusão minha de que, na verdade, as pessoas elas estão doentes emocionalmente, né? Porque a partir do momento que você não cuida de você, você não vai cuidar de nada externo.
A partir do momento que lá dentro você está toda quebrada, machucada, destruída, você vê assim pela qualidade de vida das pessoas, como elas têm a própria vida dentro de casa, a qualidade do ambiente onde elas estão inseridas dentro da própria casa, a gente começa a perceber que o negócio é muito mais profundo do que superficial, né? É um tratamento muito mais... A população, no geral, ela está doente mentalmente e emocionalmente, né? Mesmo aqueles ainda que não procuraram um psiquiatra e tudo mais, as pessoas estão muito doentes emocionalmente. Então, o externo que a gente vê, toda essa a parte da destruição, o do não saber como cuidar, o do não saber... Tudo que a gente tem aqui, isso mostra muito reflexo interno, né? De como anda o emocional de todos, e principalmente das pessoas que utilizam mais o SUS, onde chega menos informação, menos conhecimento, menos tudo, na verdade, né? E aí eu queria saber assim, o que a gente pode fazer para chegar nessa população, nesse ponto das pessoas e conseguir tirar o máximo de pessoas dessa situação de doença emocional, assim. Então, nós estamos aqui trabalhando nos grupos de educação e saúde e a gente está com esse, né, com essa de trabalhar as emoções mesmo, de fortalecer o ego, as emoções da população para reverter esse quadro, né? A gente tem consciência de quanto sofrimento quando nós estamos fazendo os grupos no máximo, por conta da pandemia, no máximo de 6 pessoas, e a gente estipulou 1h30, só que a necessidade das pessoas falarem, Carol, é tão grande, sabe? Que, por exemplo, ontem o grupo de inteligência emocional era para terminar 9h30, nós terminamos 10h30, pela necessidade das pessoas que estavam participando de falar, de contar o que eles estão passando, o que eles estão sofrendo, né? Então, assim, por isso que eu creio muito na questão dos grupos. Eu como psicóloga, já formada há algum tempo, eu não creio no trabalho do SUS atrás de uma mesa, atendendo individualmente. Eu desacredito hoje, eu sei que tem algumas personalidades que necessitam de um atendimento individual, mas eu creio, assim, eu sempre trabalhei no órgão público, eu iniciei minha carreira no Hospital São Vicente, em Jundiaí, e eu sempre acreditei que nós temos que trabalhar, nesse trabalho mesmo para o SUS, grupos. Eu creio assim, muito no grupo, porque individualmente nós não vamos vencer esse sofrimento que você está falando, né? Nós não vamos vencer mesmo, a gente tem que compartilhar os nossos saberes mesmo para cada vez mais ajudar. E eu penso assim, não tem outra saída, Carol, a não ser a capacitação. Eu acho que a capacitação da população, quanto mais você capacitar. E como é que a gente pode capacitar, levar essa informação? Fazendo mesmo os grupos, fazendo as palestras, levando isso, né, para desmistificar essa questão de que o SUS trabalha só de uma forma muito reduzida, muito apertada, né? E não é bem isso não, porque a gente vê que índice de falta no tratamento é muito grande, e aí você até põe um ponto de interrogação, quais são realmente verdadeiras as necessidades, porque a gente tem muita falta, né, Maria Ângela? Muita falta. E eu digo, às vezes, assim, a hora de um psicólogo particular, vocês sabem muito bem que não é barato, tá? A hora de um psicólogo. Pode ligar e ver quanto custa. E o quanto que as pessoas não valorizam, tá? Quando tem, que a gente, entre aspas, fala que é gratuito, que é pelo SUS, porque não é, né?
porque ele, de uma forma ou de outra, nós, da população, pagamos essa consulta. Através dos nossos impostos é que a gente sustenta o SUS, né? Então, na realidade, a gente acaba pagando essas consultas, mas muitos não dão valor, muitos fogem, muitos faltam e não querem mesmo. Então, é isso. A última pergunta. Obrigada, meninas. Tempo. Só como fazendo uma complementação, eu tenho família que mora em Portugal, vocês sabem disso, né? E lá eles fizeram uma mudança, tanto no ensino público quanto no cuidar público, né? Que no sistema de saúde deles. Hoje a população paga uma taxa mínima. Então, cada consulta eles têm que pagar 50 euros, né? É a taxa mínima. Então, você vai marcar uma consulta, você paga uma taxa mínima. Então, assim, a gente tem que valorizar o que é nosso, realmente. A população precisa entender isso. Porque em outros países da Europa, eles pagam. Mesmo sendo público, é pago. Minhas sobrinhas estudam ensino público e elas pagam o almoço delas. O almoço não é gratuito. Eles olham o imposto de renda dessa família e elas fazem uma contribuição para essa escola. Então, a gente tem aqui no Brasil ensino público, o SUS que atende muito e a população não valoriza, né? Então, realmente uma questão de educação. Falando em educação, vocês sabem que eu sou da educação, né? Tudo isso que você está falando, Mariângela, Thelma, de acessar essa população, eu sei o quanto é difícil, e eu acredito também que a educação da saúde, de tudo, começa na base. Vocês têm algum projeto, alguma coisa de fazer esse tipo de trabalho vinculado com a Secretaria de Educação? Porque você falando, eu achei o projeto maravilhoso, o trabalho lindíssimo, mas eu acredito que a mudança de paradigma começa lá na base. E a base são as nossas crianças. Vocês já pensaram em fazer alguma coisa vinculada à Secretaria de Educação para que as crianças possam começar a ter essa visão modificada do cuidar, que o cuidar faz parte do corpo, do bairro onde você mora, da escola onde você mora? Porque, para mim, isso está muito vinculado com a educação das crianças, lá na infância, lá na primeira infância. Sim, com certeza, né? Com certeza. Nós temos um programa que é do Ministério chamado Programa de Saúde na Escola. Não sei se você conhece, Glaucio. O Programa de Saúde da Escola trabalha com isso, que, assim, até uma falha, eu não sei como que está funcionando aqui em Itupeva, mas já... Desenvolvimento social, junto com a saúde. Eu acho que é com... A Mariângela está falando aqui que é com desenvolvimento social. As unidades de saúde... Vou falar mais alto. Né? As UDSs, elas têm esse contato com a educação através desse programa e elas precisam alimentar, de acordo com as famílias, mas é um trabalho, eu acho que é muito referente à vacina, acompanhamento, puericultura. Junto com esse programa, tem o da primeiríssima infância, que é ligado com as creches, e que são as 3 secretarias, Saúde, Educação e Desenvolvimento Social. Então, tem esses 2 programas que eles funcionam, assim, não sei dizer agora como tá, mas quando eu estava na unidade de saúde, eles funcionavam dessa maneira. Eles eram as 3 secretarias. Esse trabalho, Glaucia, seria mesmo, né, desenvolver pessoas, desenvolver a conscientização. Hoje se fala muito na importância da conscientização. Então, esse trabalho aí na educação com as crianças é um trabalho de conscientização. Por que que nós temos ainda muitas mortes de dengue se nós sabemos o caminho, né? Essa minha oficina de jornal, eu trabalhava dengue, chikungunya, gripes, né? Eu trabalhava todas as questões. Hoje ainda o índice de dengue é tão alto porque ainda tem gente que alimenta pneu no quintal, que ainda alimenta latinhas, vasos com suporte para, né, criar ali as larvas, né, os criadouros.
Então, tudo isso é educação em saúde. E todo mundo não, assim, né? Não vou generalizar, mas, assim, a maioria da população acredita que cuidar da saúde é tomar remédio. É tomar remédio. O tempo todo eles batem nessa tecla. E médico que não receita remédio é médico ruim. Eu fui nesse médico, ele nem me receitou nada, eu saí de lá com, né? E é criticado, os médicos são criticados. Então, assim, esse é o caminho da educação em saúde, é a conscientização. Né? Quanto mais eu desenvolvo pessoas com a informação e conscientizo a população, melhor é a saúde da população. Obrigada, Thelma. E também fazendo uma colocação, eu achei muito importante o que a Carol falou, né, de como a gente pode puxar as pessoas para essa consciência. Nós, como cidadãos também, né, aqui do município, mas no geral também, nós hoje também temos os nossos grupos particulares, né, as nossas mídias sociais. Então, divulgar também o trabalho das PICs, né, divulgar o que o poder também faz de benéfico para a população. Muitas vezes a gente também não olha, né, para esse benefício quando chega, por exemplo, quando entraram as PICs. Eu vi muita divulgação de vários órgãos, praticantes de reiki, de cromoterapia, muitas pessoas parabenizando o Ministério da Saúde por essa inclusão das PICs no tratamento da população. Então, assim, cabe a nós também fazer a nossa parte, como nós podemos também, né, de levar informação através das nossas mídias sociais, através dos nossos grupos de família, particulares, né, porque em alguns momentos a gente participa de outros grupos, né, de palestrantes de outros grupos, e às vezes chega em locais que a gente nem imagina. Por exemplo, outro dia eu fui convidada para falar sobre o reiki pelo Carlos, e tinha uma pessoa lá de São Paulo que ela se interessou, e ela quis saber como que funcionava, se era do governo, se era do estado. Eu falei, olha, cada município implementa, né, de acordo com a sua possibilidade ali. E ela ficou extremamente interessada, mas eu não sabia como que funciona em São Paulo. Demos alguns caminhos para ela, e ela ficou extremamente interessada. Eu tenho amigos agora de Osasco que foram inseridos no reiki também, e um já está querendo iniciar um trabalho de reiki lá pelas PICs no município de Osasco. Então eu falei para ele, olha, o que você precisar, eu tenho certeza que eu e a enfermeira, né, a psicóloga aqui do município, elas vão dar um apoio também. O que você precisar, conte conosco. Né? Não sei como é que está lá, se está aberto, se está fechado por conta da pandemia, mas ele está indo se informar. Então, quando a gente também divulga, chega nas outras pessoas, né? Então, como a Glaucia falou, é importante mudar a criança, e muitas vezes a criança leva algo novo, um ponto de vista novo para a família, e a família às vezes muda por conta da criança que está ali estudando e está recebendo uma outra informação, mas muitas vezes também vem de fora, né? E é um trabalho conjunto. Se fala, né, trabalho de formiguinha, mas eu concordo muito com o que você falou, Thelma, de grupos, né? O grupo ele se fortalece. Então, achei as colocações muito importantes aqui. Agradecemos imensamente, né, esse novo olhar que trouxe para a gente. Creio que a população como um todo vai ser muito beneficiada. Tem mais alguma pergunta? Alguém quer fazer mais alguma colocação? Eu só quero falar mais uma coisa. Considerações finais, Thelma. Vamos imaginar
que, por exemplo, eu acredito que Itupeva ainda não, mas Jundiaí tem. Se você entra no site da prefeitura, a prefeitura coloca assim, o tamanho do bairro, quantas pessoas moram neste bairro, quantas pessoas são alfabetizadas, se o bairro tem mais criança, ou mais jovem, ou mais idosos. Então, você tem já traçado ali todo um conhecimento do seu próprio bairro. Imagine, né? Vamos imaginar cada uma de nós que tem o nosso bairro se apoderando de tudo que nós temos nesse bairro, tendo todo esse conhecimento do nosso bairro, e a gente tentar descobrir, através de todas essas informações, quais são as dificuldades que nós temos, quais são os problemas maiores do nosso bairro, e a gente poder colocar a mão na massa. E aí você imagina, a Silvia de um bairro, a Gláucia de outro, a Carol de outro, a Bia de outro, e aí veja que cidade maravilhosa. Então, isso é um sonho, né? Sem me preocupar que quem tem que ter responsabilidade é o prefeito, é o governador, é o presidente, mas assim, eu me preocupando enquanto cidadã, enquanto moradora daquele bairro, enquanto de perceber que as melhorias que eu tenho feito e ajudado a fazer cai tudo em benefício à minha saúde mental, física e tudo. Então, isso é um sonho que eu falava sempre para os meus alunos nas minhas aulas de políticas públicas. Eu falo, gente, e interessante que eu tive alunos que hoje é conselheiro e luta pelo bairro, e eu fiz um trabalho de cada um tirar uma foto do antes e o depois da sua própria rua, e orientei eles onde que eles iam arborizar, que eles poderiam ir na Secretaria do Meio Ambiente e conseguir plantas, árvores gratuitamente. E eu fiz esse trabalho na faculdade uma vez, né? Eles fotografaram a rua deles e depois de 5 anos, que eu ainda, né? Que a formação da psicologia é 5 anos, eu falei assim, eu gostaria de ver daqui 5 anos como que tá. Gente, eu me sentia realizada na formatura deles, porque era um trabalho assim, né, que eles começaram a tomar conta das suas próprias ruas, movimentando ali a própria rua. Então, foi muito bacana essa experiência. E acho que é isso que a gente tem que fazer, Carol, também. Tá bom? Obrigada, gratidão por tudo. Foi um prazer aqui, sempre é um prazer estar com vocês. Tá bom? Nós que agradecemos demais, tema muito pertinente, muito importante mesmo. Vamos disponibilizar essa gravação para a população. Pedimos, né, para cada uma compartilhar também, pode ser uma foto com o endereço que a gente vai colocar no YouTube, porque a plataforma não aguenta só o vídeo. Então, a gente vai colocar no YouTube e a gente vai disponibilizar no nosso grupo das voluntárias, e eu passo para os meus grupos aqui da cidade também, porque informação boa a gente precisa multiplicar mesmo. E aí, cada uma que receber também multiplica, né, esse trabalho, porque as pessoas falam, né, trabalho de formiguinha, mas as formiguinhas, elas não trabalham sozinhas. De jeito nenhum. Se vocês olharem os caminhos que as formigas fazem, elas chegam a marcar o chão, né, de passar ali. Por quê? Porque não foi só uma. Cada uma fez a sua parte, mas elas estão ali juntas, né? Então, elas deixam seu rastro também. Então, que sejamos formiguinhas deixando um rastro, um legado de melhorias para outras pessoas também. Porque, como a Thelma falou, né, quando um bairro se junta e melhora, o nosso bairro, sendo vizinho, ele também vai melhorar, né? E nós que lidamos aqui com energias, a energia se propaga mesmo. E essa é a intenção. E essa é a intenção do nosso trabalho aqui também, né, de multiplicar saberes, mas também de conhecer. Hoje eu conheci coisas assim que eu realmente não tinha noção. E
agradeço mais uma vez, Thelma, porque isso enche o nosso coração de uma energia de realmente querer participar mais, de querer saber mais, né? De sair da inércia. Então, realmente, hoje eu fui impactada. Gratidão. Então, se ninguém mais tiver alguma curiosidade, alguma pergunta, nós encerraremos aqui. Eu vou encerrar a gravação. Muito obrigada pela presença de todas. Tenham um bom dia. Obrigada.